Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. No ar com você mais um programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você assuntos que informam, orientam e edificam a sua vida. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que para mim, por exemplo, foi uma grande novidade. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de doença, mas a gente quer trazer a informação para você. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 7% das mulheres grávidas, elas são acometidas pelo diabetes. Durante a gestação, é mais do que comum que haja uma mudança hormonal, mas muitas vezes esses hormônios, eles podem impedir que a insulina cumpra a sua função. Como perceber ou descobrir que de repente você ficou diabético? Quais são os riscos dessa doença, especialmente para o bebê? E como é que se dá o tratamento? Cabeça para Cima de hoje vai conversar com você sobre diabetes gestacional. Veja o nosso informativo e participa conosco. Diabetes gestacional é o nome dado à alteração dos níveis de glicose encontrada durante a gravidez. A doença afeta 7% das gestantes, segundo dados do Ministério da Saúde, e pode levar a complicações tanto para a mãe quanto para o bebê. O tratamento da doença geralmente é feito com dieta e exercício. Nos poucos casos em que isso não é suficiente para o controle glicêmico, o tratamento é realizado com insulina. A gestante deve ser acompanhada no pré-natal de alto risco. Os altos níveis de glicose no sangue geralmente voltam ao normal após o parto. Entretanto, as mulheres com diabetes gestacional devem ser observadas atentamente depois de dar à luz e durante as consultas médicas para identificar possíveis sinais da doença. Muitas que tiveram um problema durante a gestação desenvolvem diabetes dentro de 5 a 10 anos após o parto. O risco pode ser maior para mulheres obesas. Pois é, você já conhecia o diabetes gestacional? Quem sabe você seja até uma das pacientes que foi acometida pelo diabetes nesse tempo de gravidez. Para mim realmente foi uma novidade e eu mais do que rapidamente quis conversar com você a respeito desse problema. Aqui no estúdio eu recebo 2 especialistas. Conosco, Dr. Daniel Benchimol, ele que é médico endocrinologista do Hospital Universitário da UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, é também um escritor. Tem um livro que fala tudo sobre diabetes, né, doutor? Diabetes, tudo que você precisa saber. Tudo que você precisa saber. Pela best-seller. Isso aí. E lá fala do gestacional também? É um capítulo especialmente sobre isso. Eita, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente hoje. O prazer é meu. Tá bom? Esclarecendo aí o nosso telespectador. E também conosco, Isidoro Fluminhan, ele que também é médico endocrinologista, é diretor da Associação Carioca dos Diabéticos e é também portador de diabetes. Sempre que a gente quer falar sobre esse assunto, doutor Isidoro também está aqui com a gente. Muitíssimo obrigada. Obrigado também. Esse tipo de diabetes só não corre o risco de ter, né? Diabetes gestacional. Esse não. Gente, apesar de ter sido colocado no informativo, o que é diabetes gestacional? Bom, o que acontece é que a gravidez, embora seja um estado muito elevado do ponto de vista da importância de uma mulher poder procriar, biologicamente ele é considerado como uma doença. E a placenta, ela produz um hormônio que é o lactogênio placentário, e na medida em que a gravidez evolui, a placenta aumenta e os níveis desse hormônio também, e ele é um opositor da ação da insulina. Mulheres que têm uma genética para diabetes, esse seria um gatilho, para que pudesse essa doença se manifestar. Existe um subgrupo com marcadores específicos, que a idade avançada da gravidez ou muito precoce, a história familiar, uma história obstétrica negativa anterior, ou por perdas de causas desconhecidas, ou porque a mulher teve gemelar, polidrâmio, ou na gravidez atual ela ganha muito peso ou a pressão sobe. Ou quando ela teve diabetes em algum momento da vida e na própria gestação anterior.
Doutor Isidoro, o senhor já me chamava a atenção de que a gente tem que fazer a diferença e não pode confundir a grávida diabética com vamos lá, a gestante diabética e a diabetes gestacional, só para fazer o trocadilho. Como é que é essa história? Isso é importante, inclusive, para quem nos ouve, né, saber a diferença entre uma diabética gestante e o diabetes gestacional. São duas situações diferentes, né? A diabética que fica grávida, essa é uma diabética gestante, né? Já no diabetes gestacional, essa mulher previamente não é diabética, né? E as alterações da glicemia costumam iniciar-se após o segundo trimestre, no começo do terceiro trimestre, né? E essas alterações glicêmicas é que fazem transitoriamente o diabetes gestacional, pois logo depois do parto, essa glicemia se normaliza na mãe, né? Então, o diabetes gestacional é um estado transitório. Bem verdade que depois de 5 a 10 anos, essa gestante fica com elevado risco de também se tornar diabética se não tomar uma série de cuidados preventivos. Depois de 5 a 10 anos? Exatamente, né? É um aviso, né? O diabetes gestacional já ocorre em mulheres predispostas ao diabetes, né? A gestação em si é uma sobrecarga orgânica, né? O organismo da mãe tem que fazer uma série de ajustes para sustentar aquele bebê, né? E, posteriormente, com a saída do bebê, essa sobrecarga se alivia e o metabolismo da mãe volta ao normal. Portanto, a glicemia se corrige e aquela hiperglicemia transitória que ocorreu na gestação desaparece. Mas a mulher que tiver essa situação tem que ficar de alerta, porque as chances de ela se tornar uma diabética tipo 2 no futuro é relevante, né? E um dos fatores mais importantes disso, ultimamente, é o sobrepeso e a obesidade, né? Inclusive, mais uma vez aí, a obesidade é um fator importante até na causa do diabetes gestacional, né? Ou seja, mulheres que ganham muito peso durante a gestação, né? Nós temos que ter uma ideia que uma gestação costuma, em média, aumentar 11 quilos uma gestante, né? Mas temos gestantes que aumentam 20 quilos, 25 quilos, quer dizer, e cabe também lembrar que existe uma certa cultura que é errada de que a gestante tem que comer muito para nutrir o bebê. É verdade. É errado. Tem a história de comer muito para nutrir o bebê, tem que tomar determinadas coisas para poder produzir leite, essa coisa toda. Celeste. O bebê não vai ficar mais forte se a mãe comer em excesso. Absolutamente, na verdade, traz uma fragilidade para o bebê. Na gestação, é super relevante fazer uma dieta equilibrada. E o ganho de peso não exceder 11, 12 quilos do começo ao final da gestação. É muito bom porque tem vários médicos agora, né, que eles já têm a preocupação de orientar a mulher de que bebê a gente engorda, nem é para engordar, mas tudo bem, é depois que nasce. Ninguém precisa engordar o neném na barriga, né? Isso atrapalha, pode prejudicar o momento do parto, pode prejudicar o bebê, pode prejudicar a mulher. Nada melhor do que ela ter o seu bebê e daqui a pouquinho já poder voltar para o seu peso normal, porque aquele excedente, ele saiu. Sempre se engorda um pouquinho, mas é natural e não tem problema nenhum, né? Exatamente. E, Celeste, coloca em risco o próprio bebê. Porque, inclusive, esse bebê que nasce da mãe que sofreu diabetes gestacional também fica com mais risco de ter diabetes quando adulto. O bebê. O próprio bebê, né? Então, mais uma vez, nós estamos vendo o efeito da toxicidade do excesso alimentar. Perfeito.
A gente está vendo que, inclusive, assim, né, o número de diabéticos agora, de um modo geral, ele tem aumentado de maneira extraordinária. E uma das grandes motivações é essa questão da obesidade, não é, doutor? O Brasil ele passou por um fenômeno de transição nutricional que é da fome extrema para a obesidade. Então, a obesidade, ela é um fator que um órgão foi programado para um peso e que ele pode ter 10, 20, 30, 40% acima daquele peso. Então, aquela reserva funcional de um órgão que já foi geneticamente marcado para fracassar, aquele excesso de peso, por exemplo, num caso de um distúrbio metabólico como diabetes, ele acaba, então, precipitando. A diferença é que a glicose alta na gravidez, ela corresponde à consequência de uma pessoa que não está grávida e ela vai ter complicações 5, 10, 15 anos depois. Na gravidez, com 9 meses, ela já apresenta, porque o excesso de açúcar da mãe atravessa a placenta e o pâncreas do neném responde àquele excesso. E dentro da barriga, a insulina representa o hormônio de crescimento. Então, daí a ter bebê grande, ter trauma de parto, o bebê é grande, mas é imaturo. Então, a própria mãe pode ter eclâmpsia, pré-eclâmpsia, mas os danos mais comuns são sobre a criança, com taxas de abortamento, taxa de malformação, taxa de cesárea, taxa de gravidez antecipada, tudo em consequência dessa desorganização metabólica. E aí, assim, né, quer dizer, uma mulher que nunca teve, por exemplo, ela nunca teve diabetes, engravida e, de repente, a partir do 3º mês que ela pode começar... A partir do 6º mês. A partir do 6º. Frequentemente ocorre. E quais são os sintomas que essa mulher vai ter? Ela consegue perceber que algo mudou, que tem alguma diferença? Ela mesma percebendo, né, sintomas que possam ser dicas para ela? Ou é só o médico que vai descobrir? Celeste, na grande maioria dos casos, é assintomática, né? A mulher não percebe nenhum sintoma relacionado ao diabetes, né? Porque muitas vezes a elevação glicêmica não é extraordinária, né? Com raros casos é que a paciente pode ter mais vontade de urinar, né? Sente mais sede e também pode sentir mais fome. São casos esporádicos. A grande maioria é sintomática. Portanto, a relevância de fazer o diagnóstico glicêmico, ou seja, medir a glicemia, no começo do 3º trimestre, né? Se faz uma dosagem de glicose de jejum simples, né? É um exame de baixo custo. Toda gestante deve fazer o pré-natal e especialmente no 3º trimestre, então no começo do 3º trimestre, essa data é importante, porque é aí que abre comumente o diabetes gestacional. Uma glicemia de jejum, né? Se a glicemia de jejum ultrapassar 93 miligramas, tá? Então essa gestante deve fazer uma curva glicêmica, um teste oral de sobrecarga glicose. Veja bem, nas pessoas normais, a glicemia de jejum vai até 99. Na gestante, vai até 93. Né? Então, é mais sensível, a gestante é mais sensível. Fazendo a curva glicêmica, então, e confirmando essa alteração dos níveis glicêmicos, faz o diagnóstico, então, do diabetes gestacional. Aí o obstetra tem que estar atento para logo iniciar o tratamento. Perfeito. A gente já precisa fazer aquela nossa primeira paradinha estratégica, né? Nosso primeiro break. E eu queria, o senhor já falou um pouquinho aí do tipo de exame que tem que fazer e tal, mas vamos entender se é possível prevenir. Se tem alguma forma dessa gestante, ela se cuidar, ela tomar alguns cuidados especiais que possam vir a efetivamente evitar que ela seja acometida pela diabetes gestacional. Tá bom? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima.
Cabeça para Cima, que sempre quer ver você atualizado, com informações relevantes que possam fazer diferença aí na sua vida, está conversando com você hoje sobre diabetes gestacional. Uma doença que aparece na mulher e vai embora, né, durante a gestação, mas que ela pode deixar sequelas, pode voltar mais lá na frente, tanto na mulher quanto no bebê. E, portanto, precisa efetivamente ser cuidada, né? Precisa ser cuidada. Antes da gente falar sobre tipos de exames ou forma de prevenção, na verdade, os sintomas que vão aparecer na mulher, embora seja bastante assintomático, mas essa possibilidade, né, de vontade de urinar, vontade de comer um pouco mais, eles são comuns para todas as mulheres ou depende... Tem algum fator? É diferenciado? Na verdade, essa diferença da mulher que é diabética, quando ela é engravida, o primeiro trimestre é a fase da embriogênese, quer dizer, é quando o bebê se forma e ele deve ter as suas características físicas normais. Então, se ela já é diabética, ela tem que ter o diabetes muito bem controlado, para que nesse primeiro trimestre não haja malformação e malformação de grande porte que leve à perda fetal. Quando a mulher não sabe, ela tem essa curva de aparecimento, mas se ela tiver marcadores fortes para diabetes gestacional, ela faz testes de screening mais precocemente. Então, o que acontece? Como o bebê passa a madrugada se alimentando da glicose da mãe, habitualmente ela amanhece com a glicose muito baixa, em torno de 60. Então, quando ela já está em torno de 90, um pouco disso, que seria normal para uma não diabética, a gente já desconfia. Hoje as mulheres estão engravidando um grupo delas mais tardiamente. Então, você tem a população de baixa renda, que engravida com 14, 15, 16 anos, e você tem a mulher que quer trabalhar e se estruturar e que ela engravida depois dos 35 anos. Os dois grupos são ruins, do ponto de vista médico. Agora, quem já teve diabetes, porque tomou cortisona, porque durante uma cirurgia a glicose subiu, ou porque na família tem, ou porque ela teve uma gravidez já com diabetes, ela tem que ser vigiada e assim que a glicose der alta, a curva glicêmica é um estado artificial, porque ninguém pega um copo d'água com açúcar para tomar. Então, um dos testes é ela comer e medir. Outra coisa, nós temos medidores de glicose, que ela pode fazer 8, 10 testes durante 2, 3 dias, e a gente vê na vida real se a glicose dela está normal ou se elevando. E nós temos sensores de glicose, que são pequenos tubinhos que são colocados debaixo da pele, sem fio, e ele vai dar a glicose durante 3 dias. Ela pode fazer isso num laboratório e aquilo depois faz um download e você vai ler todos os testes. Tudo tem que ser muito dinâmico, porque um filme de 2 horas, qualquer posição de erro ele passa. Agora, num comercial de 30 segundos, uma palavra mal colocada, uma posição do corpo, né, mal feita, vai trazer uma consequência negativa. Então, eu comparo a gravidez com o comercial, né, e a gravidez comum com um filme de longa-metragem, né? Então, agora, esses marcadores são a história familiar e a história prévia, conforme eu já tinha dito. E analisar que os testes são obrigatoriamente feitos entre a 24ª e a 28ª semana, por recomendação da Organização Mundial de Saúde, para as associações né, médicas especializadas, e ele, a partir dali... Agora, se você deixar para fazer depois de 32 semanas, a chance de você intervir para que aquilo não tenha consequência, a tua janela de tempo é muito pequena. A outra coisa, que depois que o bebê nasce, com 40 dias, você repete uma curva
porque 30% vão continuar já diabéticas. Então, você reclassifica. Né? E a segunda coisa, a vitalidade fetal, a morfologia fetal, o trabalho de parto precoce. Quer dizer, hoje tem uma série de instrumentos que vão levar a analisar como é que o bebê está funcionando, se ele está crescendo muito, isso é ruim, porque ele vai estar imaturo. Ou se ele não cresce nada, então nós temos o GIG, que é grande para a idade gestacional, e o PIG. Todos os dois são ruins, porque a placenta com doença vascular, ela não nutre o bebê, ele fica pequeno. A glicose alta da mãe nutre demais, o bebê fica grande. Então, essas duas condições vão afetar para o futuro a saúde da criança. E durante a gravidez, a mulher não pode perder peso, porque se ela perde peso, ela desnutre a criança, ela não pode ganhar muito peso. Mas pior do que ganhar muito peso, ela regredir o peso, porque a mulher, fiquei diabética, estou grávida, para de comer. Quando ela regride o peso, ela está adoecendo, ela está agredindo mais ainda a formação fetal. Perfeito. E como é que é possível prevenir isso? Bom, Celeste, é possível, né? Uma das maneiras é evitar o rápido e grande ganho de peso durante a gestação. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes que uma gestante pode fazer, né? E mais importante for se ela tiver membros da família já diabéticas. Então, isso aumenta o risco hereditário e ela ganhando muito peso durante a gestação, fica com um risco elevadíssimo de fazer um diabetes gestacional. Eu acho que do ponto de vista preventivo é o que nós podemos fazer, ainda dando um pouquinho de ênfase à atividade física, né? Atividade física e dieta adequada vão ajudar ela a não ganhar peso, melhorar o metabolismo da mãe e, consequentemente, ter benefícios ao feto. Existe um protocolo médico que o médico acompanhador da gestante, no período, no acompanhamento pré-natal, ele peça, já faça parte da rotina do médico, pedir esses exames nesses tempos que vocês estão colocando, de forma a se diagnosticar? O pré-natal é uma rotina fazer acompanhamento glicêmico, do peso e da pressão. Né? Por isso que toda mulher precisa fazer a rotina do pré-natal no posto de saúde do seu bairro ou diante com o seu médico particular, mas o pré-natal é insubstituível. É o que vai dar mais garantias à saúde da mãe e do feto. É um dado importante, só para complementar, é que da área obstétrica no Brasil é um dos países que tem maior taxa de cesárea. E se usa o diagnóstico do diabetes para programar o que é muito difícil, que é uma equipe médica acompanhar um trabalho de parto normal. Então, você faz cesárea marcada e você faz cesárea muito mais antecipada. Quer dizer, claro que a partir de 32 semanas, a chance de sobrevida do bebê é muito maior em centros bem preparados. Mas a sequela neurológica, a sequela metabólica dessas interrupções precoces, isso é muito ruim. Então, o endocrinologista vai dar informação do grau de controle que essa gestante teve em relação ao seu açúcar, o grau de controle em relação a peso, pressão, e se aquilo tiver corrido de uma forma muito boa, e ela tem que ser monitorizada muito de perto, no primeiro e terceiro trimestre, numa forma semanal, com múltiplos testes, 8 testes de glicose por dia, se ela estiver muito bem preparada, ela pode ter parto vaginal a termo, que coloca a maturidade fetal e pulmonar em melhores condições, em condições fisiológicas. Então, há, claro, que um receio que a criança morra no final da gravidez, se a gravidez for de alto risco. Mas isso é numa paciente com uma hipertensão descontrolada, com insuficiência renal, com diabetes muito alto, com ganho de peso
exagerado, mas na maioria das vezes é mais uma questão, digamos, administrativa do que biológica, médica, né? O que o senhor está dizendo é que a gestação, essa questão, né? A mulher que tem uma diabetes gestacional, ela não necessariamente é classificada como uma gravidez de risco. Não, é classificada como uma gravidez de risco. É classificada. Agora, é a mesma coisa. Você pode fazer uma cirurgia de vesícula num paciente de alto risco, porque ele é um hipertenso grave ou isso ou aquilo. Mas ele pode fazer aquela cirurgia por via laparoscópica, na data certa, bem preparado, e ele provavelmente, o risco dele vir a morrer ou ter infecção, fica praticamente igual ao do outro, que não tem esse risco adicional. Então, o parto vaginal, ele é um parto que traz benefícios para o bebê. O risco para a mãe falecer na gravidez diabética é muito excepcional. Agora, para o bebê já não é, porque mesmo depois que você tira, ele pode fazer queda de glicose, de cálcio, e romper os glóbulos vermelhos, e entrar em síndrome de dificuldade respiratória, que é a síndrome de angústia respiratória, e isso vai ser mais frequente na retirada mais prematura, na retirada quando o bebê não está efetivamente preparado. Ele tem um tamanho, mas ele é imaturo. E aí você tira e aí resolve o problema do obstetra, e aí você tem uma multidão de CTIs neonatal, né, lotadas de crianças que, se esperasse o tempo normal, e você tem métodos que te dão uma previsão de 1, 2, 3 dias de que o feto não vai morrer. Então, isso é muito importante, porque você tira a mãe do risco, tira o obstetra do risco e coloca a batata quente na mão do neonatologista. Eu tinha aqui a pergunta se o parto da diabética, né, da grávida diabética, é mais complicado do que um parto comum. Comum, Celeste. Ele certamente é, né? É bem complicado, e por causa disso é que a gestante diabética e também a mulher com diabetes gestacional, os dois casos, são classificados como gestação de alto risco, né? O funcionamento do corpo tem o seguinte raciocínio. O feto, acostumado já num ambiente hiperglicêmico da mãe, tá? Ele também hipertrofia o próprio pâncreas do bebê, que começa, em resposta à hiperglicemia, a produzir muita insulina. Então, o bebê faz um estado de hiperinsulinismo. Logo depois do parto, tá? O bebê, com aquela quantidade, aquele pâncreas hipertrofiado, com hiperinsulinismo, encontra um ambiente normal, porém aquela insulina continua sendo secretada, expondo o bebê a hipoglicemias. Então está lá o bebê com algumas horas de nascido e já está hipoglicêmico, glicemia de 30, de 40. Então, o cuidado mais importante neste momento é que o bebê vai para uma UTI neonatal, e é onde a glicemia é monitorada, né? À medida que se espera, a glicemia do bebê vai baixando, a equipe médica vai repondo a glicose. O tratamento é simples, basta reposição de glicose. E depois de alguns dias, o pâncreas do bebê já se estabiliza ao novo ambiente e aquele hiperinsulinismo desaparece. Então, não sendo mais necessário repor a glicose, e a criança já pode ter alta para o quarto da mãe e para casa. Perfeito. Eu já de novo preciso dar uma paradinha, a gente vai para o nosso intervalo. E eu quero voltar respondendo aqui uma pergunta para a mamãe que está em casa agora e, de repente, já preocupada. A minha sensação, pelo que vocês colocam, é que o risco maior dessa situação é, de fato, para o bebê, que precisa, logo após o parto, de cuidados bem mais especiais, inclusive por conta dessa questão, né, da necessidade
aí da insulina, da glicose. Né? Da glicose, porque ele já sai aí, né? Sai de um ambiente onde ele tinha uma coisa com fartura que deixa de ter e vai precisar ser tratado. Mas eu quero que vocês falem agora para a mamãe, que está preocupada e diz, e aí, o meu bebê, quanto risco ele tem, né? A partir do momento que ele já não está mais na minha barriga. Ok? Intervalo, voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Aí, gente, estamos conversando aqui sobre a diabetes gestacional. Para mim, é muita informação importante, diferenciada. Eu acredito que para a grande maioria dos telespectadores. E eu digo isso porque desde o primeiro contato que eu tive com essa questão, informação dessa doença, procurei perguntar para muita gente e é algo desconhecido para muita gente. Impressionante como é desconhecido, como é desconhecida, assim, não da classe médica, certamente, mas das mulheres, de um modo geral, a questão da diabetes gestacional, né? E aí, essa mulher, qual o nível de preocupação, quais são os cuidados que ela deve estar ligada e atenta para garantir para o seu bebê quando já não depende mais dela, ele está fora da barriga? Antes disso, eu queria chamar a atenção que até bem pouco tempo, a mulher sabidamente diabética recebia muita contraindicação para engravidar. Quando, na realidade, ela pode engravidar e deve engravidar. Agora, ela deve engravidar quanto antes, porque se ela tiver mais tempo de diabetes, ela vai ter mais oportunidade de ter complicações no fundo do olho, nos rins, no coração, em que aquilo pode piorar durante a gravidez. Uhum. A segunda coisa é que hoje nós temos uma metodologia de um acompanhamento muito rigoroso. E claro que algumas mulheres, como em todas as doenças, elas não querem seguir aquelas restrições. E essas mulheres, elas não devem ser mães se elas não conseguem realmente pagar o preço da frustração de não ter uma vida livre. Ela tem que ter um cardápio, ela tem que ter hora para comer. O uso de insulina, que muitas têm preconceito, deve ser feito. E aí o bebê, em regra, ele tem pequenas complicações que são facilmente controláveis. Até bebês com complicações maiores, eles vão levar um pouquinho mais de tempo, mas a taxa hoje de sequela, de malformação, de aborto, caiu muito, porque você tem um cuidado. Agora, o cuidado não pode ser do médico, o cuidado tem que ser da mãe. O bebê, ele não tem como se autocuidar. Então, aí é da equipe multiprofissional, com vários recursos. Mas o que eu diria é que, na prática, essas pequenas elevações de glicemia, que podem ser monitorizadas com testes domiciliares de medida de glicose, aparelhos que veem a morfologia e a vitalidade fetal, que dá um prognóstico de quanto tempo o bebê se espera que ele aguente dentro do meio interno, isso veio trazer a uma taxa muito menor de problema. Obviamente que é muito difícil você evitar o crescimento exagerado do útero e aí o parto pélvico, ele tem que ser preparado com exercícios em piscinas de água quente, com fisioterapeuta para abrir a bacia, para alongar a musculatura, para facilitar o parto vaginal, que ele tem uma função de estimular os pulmões do neném. Mas se de todo isso não for possível, tem que ter uma equipe muito atenta, até porque a glicemia normal da criança já é muito baixa. E, a partir dali, se ela cair, ela pode causar uma lesão cerebral e aquilo se causar numa desgraça para o resto da vida. A outra questão são os instrumentos de monitorizar a respiração, o nível de oxigênio, a frequência cardíaca, a habilidade de respirar,
quer dizer, o que é chamado a pigar do primeiro minuto, do quinto minuto, isso é muito importante. Agora, a mulher, mesmo amamentando em seguida, ela não tem uma quantidade, né? Porque ela elimina colostro. Depois de algum tempo é que vai ter realmente leite. Então, o uso de chuquinha com destrose, com um tipo especial de açúcar, ele é muito importante. E fazer o testinho do dedo, além do teste do pezinho, tal, para ver se a glicose do neném não cai, se o neném fica com os olhos amarelos, que ele precisa fazer tratamentos específicos e, sobretudo, se ele precisa de suporte respiratório. Perfeito. Quer dizer, o que a gente está falando aqui, né, engravidar, isso deve ser uma decisão consciente, né? A gravidez, a gente ter um bebê, nunca deve ser algo por acaso. Tem que ser uma decisão consciente. Infelizmente, nem sempre acontece assim. Vamos ser realistas, mas deveria ser, porque implica em coisas como o senhor levantou aqui, né? A decisão de você ter um controle maior na sua vida, estabelecer limitações. Não são limitações porque agora vou ter um bebê. É porque é um novo momento, um novo estágio de vida, uma alimentação diferenciada. E se a gente está envolvido com a questão do diabetes, mais diferenciada ainda, né? Cuidados muito mais especiais, porque são situações que precisam ser cuidadas. E, mais uma vez, a gente percebe que identificação no tempo certo, fundamental. Cumprir aquilo que o médico orienta, fundamental, né? Jogar o jogo com todas as regras estabelecidas, fundamental. E aí, tem risco, sim. Mas esse risco ele pode ser atravessado, ele pode ser minimizado e o bebê pode ter muita saúde, a mamãe também pode ter muita saúde sem dificuldade nenhuma, né? Só com alguns cuidados. Agora, como deve ser a dieta da grávida? E que história é essa do adoçante na gravidez? Explica isso aí pra gente, doutor. Eu te provoquei nesse assunto, né? A questão é o seguinte... Como você estava dizendo, Celeste, a melhor gestação é a planejada, né? O planejamento para começar, para conduzir, para terminar, né? E nessa questão do planejamento, passa pela dieta, né? A dieta, a melhor de todas as dietas, é a dieta equilibrada, né? A dieta rica em fibras, a dieta que tenha frutas, legumes, quantidade adequada de carnes. Ou seja, a dieta da gestante, nesses nossos processos de pré-natal, passa pelo serviço de nutrição também, né? Atenção especial para aquelas gestantes obesas. Nós falamos das gestantes diabéticas, agora existe a gestante obesa também, né? Quer dizer, a gestante obesa, tá, é outro fator de risco relevante para o diabetes gestacional. Se a obesidade em si já é um fator de risco, então a mulher obesa e grávida duplica, triplica esse risco de diabetes gestacional. E, nesse caso, a dieta, então, deve ser ainda mais programada, porque essa mulher que começa obesa tem mais chances de engordar ainda mais no curso da gestação. A questão do adoçante. A questão do adoçante... Atualmente nós acompanhamos pela mídia, né, pelos jornais, que adoçante engorda, né? Então é comum essas perguntas chegarem ao consultório, chegam pela internet, por e-mail. E realmente houveram algumas informações que conflitavam um pouquinho com o conhecimento médico até então. Desde há uns 15, 20 anos atrás, começaram a aparecer algumas pesquisas, tá? Em que mostravam que ratos, veja bem, ratos engordavam com uso adoçante em comparação com os ratos que usavam açúcar. E tem muita pesquisa nos animais, né? Então, essa pesquisa foram sendo desdobradas, né? E passaram a ser pesquisadas em chimpanzés e também em estudos observacionais em seres humanos, né? E o que se conclui hoje em dia, tá? É de que
é de que realmente nos animais foi observado que o adoçante engorda. Engordou o chimpanzé, engordou os ratinhos. Porém, nos estudos observacionais, não acontece com seres humanos. Tá? Nos seres humanos, o uso dos nossos adoçantes, aspartame, ciclamato, sacarina, se mostrou uma leve redução do peso, né? Somente com o uso comparativo com a sacarose, que é o açúcar comum. Né? Porém, a grande interrogação que os médicos ainda têm, tá? É por que engorda os animais? Né? Será que teria aí algum mecanismo desconhecido, né, que agiria no metabolismo e pudesse favorecer o ganho de peso? A questão é a seguinte, os animais se alimentam diferente dos seres humanos. Os animais se alimentam e comem o que precisam. Eles não comem demais. Seres humanos somos diferentes, nós comemos mais do que precisamos. Então, essa é uma diferença fundamental na questão da pesquisa feita em animais e a pesquisa feita em seres humanos. Ou seja, a situação atual é que podemos continuar usando adoçantes com segurança, tá? Que não causam ganho de peso. Especialmente o diabético, né? Porque é quem mais usa adoçante, inclusive, porque o açúcar é cortado de imediato, não é isso? Exatamente. Diabéticos e obesos, cada vez são os maiores usuários e criou uma interrogação nas pessoas. Gente, será que eu estou usando adoçante e está me engordando? Não, não está. Né? Quer dizer, então, o que sai nas pesquisas dos jornais são questões dos animais, mas tem uma interrogação na cabeça dos médicos, por que acontece neles, que não sabemos. Né? Porém, nos seres humanos não acontece. Agora, na gestante, né, é muito comum, tá, o obstetra, eu já vi isso muitas vezes, proibir, não tome a Coca-Cola Diet, não tome Guaraná Diet, prescrição para gestante. Alguns obstetras que fazem o pré-natal preconizam a dieta natural. Então, tudo de bom, tudo naturalista, né? Quer dizer, o que é muito bom para todo mundo, né? Do ponto de vista científico, a gestante pode usar os adoçantes. Todos eles. Pode tomar o Guaraná dietético, a Coca-Cola dietética, o mate dietético. Não faz mal, porque os adoçantes, esses que estão no nosso mundo comercial, não ultrapassam a barreira placentária. Bom, isso aí a gente toma como uma verdade primeiro. É um médico que está falando, é um médico endocrinologista e é um diabético. Então... A minha família, a minha mulher, todo mundo usou adoçante na minha casa. Né? A gente sabe também, Celeste, que a medicina é a ciência das verdades transitórias. Né? Muitas vezes nós mudamos de ideia porque novas pesquisas trazem outras perguntas e outras respostas. Mas a situação atual, com muita segurança, é que a gestante pode usar adoçante. Com a ressalva, existe um limite máximo de segurança. Por exemplo, Coca-Cola. Quanto que uma pessoa normal pode beber por dia de Coca-Cola Diet, tá? Com segurança, né? Pela Anvisa? Pode beber em torno de 2 litros de Coca-Cola por dia. Ai, doutor, olha só, eu não vou nem deixar o senhor falar. 2 litros de Coca-Cola é muita coisa. Não pode beber Coca-Cola. Esse Celeste, negócio aí... Mas nós temos uma ponderação. Meu Deus do céu. Além da Coca-Cola, nós também usamos adoçante no café e usamos também, muitas vezes, a gelatina diet, que todos esses têm adoçante. Olha, o senhor já estourou o meu tempo. Então, fica aqui a questão concreta de que ninguém precisa ter medo. Não passou a ser proibido, não engorda, não faz mal. Tem a margem de segurança. O ser humano ele pode consumir e é seguro mesmo para o diabético. Não é isso? Então, fica aqui essa nossa colocação. A gente já vai para o nosso último intervalo. Né? E aqui, depois desse intervalo, quando a gente volta com boa música. Né? E hoje a nossa boa música vai ser trazida pelos Gauchinhos de Deus. Boa música do sul do país. Vamos lá. Cabeça pra cima.
destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão. Mergulhei de cabeça num abismo sem fim. Loucura e tristezas eram partes de mim. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. No terrível espinho do pecado eu pisei. A ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços no chão. Minha alma vagava na escuridão. Das garras da morte o Senhor me arrancou e mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Aleluia. Que letra maravilhosa, né? Que letra linda. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade. Eu é que agradeço a presença de vocês aqui, tá bom? Amém, trouxemos um abraço de Porto Alegre. Opa, dá um Lá, abraço para aquela turma toda Canal de lá. aberto, Redes Boas Novas, uma bênção. Amém, que Uma coisa bênção. boa. Muito bom a gente poder estar lá com vocês em Porto Alegre. Amém. Também agora, Obrigado, viu? viu? Obrigado. Mais uma vez, obrigada. Eu volto já já, de novo com os gauchinhos de Deus. Amém. Tá bom? Às vezes assim, né? Numa hora que de repente a gente descobre, grávida, um momento diferenciado da vida, descobre que está com diabetes gestacional, deve dar uma balançada, né? Uma angústia enorme aí, mas é transitório. Se a gente cuidar, não tem problema, né? Queridos, olha, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui, permitindo que a gente conheça um pouco mais sobre essa questão da diabetes gestacional. Meio minuto para a sua despedida, para o nosso telespectador, rapidinho. Bom, a minha despedida é que a mulher que esteja grávida faça o pré-natal adequadamente no posto de saúde ou com seu médico, que ele saberá conduzir o diabetes gestacional. Perfeito. Doutor. Eu só queria lembrar que todos os partos que eu assisti, a mãe chorou quando recebeu o neném. Então, eu acho que é um momento sublime e que, infelizmente, a estrutura de saúde do país está em frangalhos, mas ela deve procurar, né, médicos de serviços que possam dar o melhor atendimento para que esse momento mágico, que eu acho que é o momento mais marcante da vida de uma mãe, de uma mulher, que é no momento do parto. Perfeito. E é isso aí, além de
cuidar, está lá com o seu médico, fazer os exames, confia em Deus, porque Ele não vai abandonar você, essa certeza você pode ter. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação também conosco no dia de hoje. Que Deus abençoe a sua vida. E se você tem diabetes gestacional, tá aí. Mais informações ainda para você no dia de hoje, tá bom? Fica com Deus e fica na paz. E com a boa música dos Gauchinhos de Deus. A verdade e a mentira são grandes rivais. Todas duas são antigas, são de muito tempo atrás. Mentira passa e destrói, verdade chega e refaz. A verdade tem mostrado qual das duas pode mais. A verdade é irmã da paz e mora com a razão. A mentira é irmã da inveja e mora com a solidão. O pai da verdade mora com a luz e a salvação. O pai da mentira mora com a treva e a perdição. A mentira enganou Eva e fez Eva nela crer. Eva mentiu pra Adão e fez ele obedecer. Eles comeram do fruto que não podiam comer. Quando a verdade chegou, correram pra se esconder. Mentira traiu José, por seus irmãos perseguido, foi jogado em um poço.